E aí, turma, mais uma vez juntos aqui no canal para mais uma aula de química. Vamos continuar aí seguindo nos nossos assuntos relacionados a equilíbrio químico. Já tivemos aí 2 aulas de equilíbrio químico, hoje é a terceira aula e nós vamos falar hoje sobre o deslocamento do equilíbrio químico. O que vem a ser deslocamento de equilíbrio, do que isso consiste, como que eu afeto o equilíbrio ou para a esquerda ou para a direita. Isso é um assunto muito delicado, muito importante e comumente muito cobrado em prova, tá bem? Hoje a aula especial, a gente conta com a participação especial da Rebeca, porque afinal eu sinto saudade dos meus alunos fisicamente. Essas aulas online aí não tem feito muito bem para nós não, mas para substituí-los, a Rebeca está sempre aqui para me encher o saco e para tirar dúvida de química. Combinado assim? Eu daqui de casa, você aí da sua, mas a gente não pode deixar a química parada. Por isso a gente segue sempre conversando sobre a nossa querida química. A química é linda, a química é paranormal, já dizia o pensador contemporâneo MC Biel, não é isso? Bom, vamos então seguir na nossa aula hoje falando sobre deslocamento do equilíbrio químico. Nós vamos acompanhar a aula pelos slides e sempre que necessário a gente volta aqui para conversar, para tirar alguma dúvida ou explicar algo com mais detalhe. Combinado? Nós teremos alguns exemplos para resolver durante a nossa aula, que é para o conhecimento, a explicação ficar mais clara para vocês, tá bem? Não tem maneira mais fácil de aprender ou de ensinar do que aplicando os conceitos que a gente apresenta, que a gente conhece, tá bom? Então, seguindo nessa lógica, vamos aí para o slide. A aula hoje é sobre equilíbrio químico, o deslocamento do equilíbrio químico, que é o princípio de Le Chatelier. Le Chatelier foi quem desenvolveu toda a teoria relacionada ao deslocamento do equilíbrio químico. No que consiste o princípio de Le Chatelier? Acompanha comigo o raciocínio que Le Chatelier seguiu. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação externa, o próprio sistema reage, e reage no sentido de minimizar o efeito desta perturbação. Gente, toda a nossa aula de hoje se resume nessas 3 linhas que estão escritas aí no slide. Tá? Vamos reler o conceito do princípio do Le Chatelier, destacando as partes importantes. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação externa, ou seja, o sistema está lá em equilíbrio, reação direta e reação inversa estão acontecendo ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, macroscopicamente não há nenhuma alteração no sistema, é isso que eu defino como equilíbrio químico, não é? Lembrando aí da aula 1. Então, vamos lá. Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação externa, ou seja, algum fator externo foi e alterou alguma característica do sistema que estava tranquilo e sossegado no seu equilíbrio, como que ele reage? Bom, o próprio sistema vai reagir e reage no sentido de minimizar o efeito que esta perturbação provocou. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos a um sistema em equilíbrio, ele vai reagir, tentando anular o efeito daquela perturbação que ele sofreu, tá? Bom, a perturbação, a reação do sistema a essa perturbação, ela pode ser de 2 formas. Ou o sistema vai para a esquerda ou ele vai para a direita. O que significa essa esquerda e essa direita? Quando ele acelera a sua reação direta, então eu digo que ele desloca para a direita. Ou seja, o sistema se desloca no sentido de produzir mais produtos. Ou seja, ele aumenta a velocidade da reação direta. No caso contrário, quando o sistema reage para a esquerda, significa que ele está aumentando, favorecendo a reação inversa, que é aquela reação que produz reagentes a partir dos produtos. Lembra? Equilíbrio químico consiste nas 2 reações acontecendo ao mesmo tempo. A reação direta, que é aquela que produz produto, e a reação inversa, que é aquela que produz reagentes. Quando o sistema desloca para um lado ou para o outro, ele favorece ou uma reação ou a outra. Quando ele desloca para a direita, no sentido de produzir mais produtos, então é porque ele está favorecendo a reação direta. Quando ele desloca para a esquerda, ou seja, ele vai produzir mais reagentes,
É porque ele está favorecendo a reação inversa. Então, esses são os dois primeiros conceitos que a gente tem que ter bem claro, né, entre nós antes de continuar com a aula. Saber quando eu me refiro ao sistema que está deslocando o seu equilíbrio ou para a esquerda ou para a direita, eu tenho que saber o que isso significa, não é isso? Então vamos lá. Deslocar para a direita significa, mais uma vez, produzir mais produtos, ou seja, favorecer a reação direta. Isso significa deslocar o equilíbrio para o lado direito. Deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo significa favorecer a reação inversa, aquela que produz reagentes a partir dos seus produtos. Bom, estando claro esses conceitos, agora a gente pode seguir para tentar saber quais são os fatores que afetam o equilíbrio químico e que provocam o seu deslocamento. Que fatores eu posso modificar ou interferir para que o sistema reaja, deslocando-se para um lado ou para o outro? Bom, são três basicamente. O primeiro deles é a concentração dos reagentes e dos produtos. Tá? Isso é colocado aí no slide, tá? Para lembrar que a concentração a gente sempre representa por esses colchetes, né? A concentração mol por litro de uma substância, seja produto, seja reagente. O segundo fator que afeta um sistema em equilíbrio é a pressão total do sistema, principalmente para sistemas gasosos. O que significa isso? Sistemas que são compostos por substâncias gasosas, né? Se eu tivesse uma substância líquida e sólida, a pressão não afeta o meu equilíbrio. Tudo bem? O terceiro fator que interfere, né, no equilíbrio químico de um sistema é o fator temperatura. Então, eu já sei aí que se eu mexer em uma dessas três variáveis, ou na concentração dos componentes do equilíbrio, reagentes ou produtos, ou se eu mexer na pressão total do sistema, ou se eu mexer na sua temperatura, o sistema deve reagir de alguma forma, ou para um lado ou para o outro. Nosso dever agora vai ser analisar cada um desses fatores, de que maneira eles afetam um sistema e de que forma esse sistema responde a cada perturbação que eu provocar, seja na concentração, seja na pressão, seja na temperatura. Tudo bem? Vamos analisar um por vez, com calma e sem pressa. O primeiro fator que afeta o equilíbrio químico e provoca o seu deslocamento é a concentração dos seus componentes, seja a concentração de reagente, seja a concentração de produtos. De que forma que eles afetam? Vamos ler juntos aí. Quando aumentamos a concentração de uma substância presente no equilíbrio, seja um reagente ou um produto, este equilíbrio se desloca no sentido de consumo da substância adicionada. Isso aí está realmente de acordo, alinhado com o que disse para nós o princípio de Le Chatelier lá no início da aula. Toda vez que um sistema sofre uma perturbação externa, ele vai reagir. E vai reagir tentando anular ou minimizar, pelo menos, o efeito que essa perturbação provocou. Qual foi o efeito aí que essa perturbação provocou? Acompanha comigo no slide. Bom, a perturbação que ocorreu foi o aumento da concentração de um dos componentes. Essa foi a perturbação externa. O sistema estava lá em equilíbrio, as concentrações já não mudavam de valor, eram constantes, né? Depois que atingiu o equilíbrio, a concentração não muda mais. Algum fator externo veio e aumentou a concentração de um dos componentes. Bom, se houve uma perturbação externa, vai haver uma resposta do sistema. Qual é a resposta dele? Como que ele reage? Bom, a reação no sentido de minimizar o efeito será deslocar o equilíbrio no sentido de consumir. Consumir o quê? Aquela substância que nós adicionamos ao sistema. Evidentemente que sistema nenhum vai conseguir anular por completo uma perturbação externa, mas ele vai fazer de tudo para pelo menos minimizar o efeito. Então, toda vez que eu tenho um sistema lá em equilíbrio, feliz, tranquilão, e eu vou lá e adiciono um componente, seja um reagente ou um produto, ele vai reagir para tentar consumir este excesso que eu adicionei. Evidentemente, ele não vai consumir tudo o que eu adicionei, vai consumir um pouquinho daquilo. Consequentemente, vai produzir outras substâncias, né? Dependendo para o lado que ele desloca, ou para a esquerda ou para a direita. Tá? Mas ele vai reagir, sempre tentando minimizar o efeito que eu, né, fator externo, provoquei nele.
tá bom? Então, nesse caso de concentração, a perturbação externa será aumentar a concentração de um componente. E a resposta do sistema? Ele vai reagir no sentido de minimizar esse efeito, ou seja, ele vai tentar consumir aquilo que eu adicionei, ou pelo menos parte disso. Essa será a reação natural do sistema. Vamos tentar entender isso com um exemplo. Temos aí um exemplo genérico, uma equação genérica, não são elementos que estão aí, mas só para a gente ter uma noção. Um sistema gasoso, observe no slide, todos os meus reagentes são gasosos, todos os meus produtos também são gasosos. A reação direta é aquela onde A e B reagem, produzindo C e D. E a reação inversa é aquela onde C e D se encontram, reagem entre si e produzem A e B de volta. Quando eu estou em equilíbrio, significa que essas duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Bom, vamos supor que neste sistema em equilíbrio, o fator externo, provoque a seguinte perturbação. Aumentei a concentração do reagente A. Tudo bem? Estava lá uma concentração constante, eu fui e adicionei, coloquei uma pitadinha de sal, uma quantidade lá, gasoso, né? Então não pode ser pitada. Coloquei lá, inseri ao sistema uma determinada quantidade de ar, aumentando, portanto, a sua concentração. Nós acabamos de ver no slide anterior como que ele vai reagir. Bom, o sistema vai reagir tentando consumir o ar para poder retirar esse excesso que eu acrescentei. Como que um sistema como esse que está no slide pode consumir ar? Bom, ele vai aumentar a velocidade da reação direta, porque a reação direta é aquela que consome ar. Ao mesmo tempo que ela consome ar, ela consome o B também. Ao mesmo tempo que ela consome o A e o B, ela produz C e D. Então veja, só para tentar minimizar o efeito da perturbação externa provocada, que foi o quê? Aumento da concentração de ar, o sistema vai deslocar-se para a direita, né? Deslocar-se para a direita, ou seja, aumentar a velocidade da reação direta, vai consumir o A, vai consumir o B, porque automaticamente consome também, os dois são reagentes, vai produzir um pouquinho mais de C e vai produzir um pouquinho mais de D. E ele faz isso até quando? Ele faz isso até que a situação de equilíbrio se restabeleça. Ele estava equilibrado com determinadas quantidades de A, B, C e D, os 4 componentes dele. Eu, fator externo, fui lá e, adicionei A. Perdeu o equilíbrio, saiu da situação que ele estava. Ele reage, então, deslocando-se, nesse caso, para a direita, para tentar consumir o máximo de A que ele puder. Automaticamente, para consumir o A, ele produz C e D e também consome o B. Então, as concentrações todas alteram, todas se modificam, até que volte a atingir o equilíbrio. E quando é que ele atinge o equilíbrio? Quando as concentrações todas reunidas dão o valor do Kc. Lembra do Kc? A constante de equilíbrio que nós estudamos na aula passada? Pois bem, quando o sistema estava em equilíbrio, ele tinha um determinado Kc. A partir do momento que eu altero esse equilíbrio, que eu adicionei ar nele, saiu, né, da situação de equilíbrio, ele vai consumir o A, vai consumir o B, vai produzir C e D, até que esses valores de concentrações, combinados novamente na forma de Kc, dê o mesmo valor que estava antes. E aí ele estará novamente na situação de equilíbrio. Tudo bem? Bom, consequências então do deslocamento desse equilíbrio, só por eu ter acrescentado A, né, ter aumentado a concentração de a reação do equilíbrio no final vai aumentar a produção dos produtos C e D, já que eu desloquei o equilíbrio para a direita, já que eu aumentei a velocidade da reação direta. Então essas são as consequências, né, de uma alteração. Perceba, vamos supor que você é um engenheiro químico, um engenheiro de produção, responsável por essa linha de produção, que produz C e D. C e D são produtos que têm interesse comercial para você. Por algum motivo você quer produzir C e D para vender isso aí. Quanto mais C, quanto mais D você produzir, melhor, mais rentável será o seu processo. Então perceba, se eu acrescentar A, é uma maneira de eu aumentar a minha produção, a minha produtividade. Nem precisei acrescentar B, perceberam? A concentração de B eu nem alterei. Somente uma das matérias-primas talvez a mais barata, eu posso colocar um pouquinho a mais e este pouquinho a mais vai deslocar o meu equilíbrio, produzindo mais C e produzindo mais D, que é o que me interessa. É por essa razão que eu tenho que compreender
os conceitos de deslocamento de equilíbrio para um dia, no futuro, quando eu estiver formado e responsável lá por uma linha de produção em uma indústria química qualquer, eu saber deslocar o equilíbrio sempre que me for útil ou me for interessante, tá bom? Vamos para mais uma situação, ainda considerando as concentrações de reagentes, de que forma eles afetam o equilíbrio. Pelo segundo exemplo agora, eu vou alterar a concentração de C, ou seja, em vez de mexer lá nos reagentes, eu vou mexer agora nos produtos. Repito, o sistema está em equilíbrio, eu fui lá e acrescentei um pouquinho de C, aumentando, portanto, a sua concentração. Qual será a reação imediata desse sistema? Bom, a reação imediata é consumir o C, para tentar diminuir um pouco deste excesso de C que eu acrescentei. Para consumir o C, o sistema então tem que aumentar a velocidade da reação inversa, já que a reação inversa é aquela que consome C, consome D e automaticamente produz A e B. Né? Ou seja, quando eu acrescento produtos no meu sistema, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Deslocar o equilíbrio para a esquerda significa, então, aumentar a concentração dos reagentes e diminuir a concentração dos meus produtos. Veja, com essa consequência imediata desta interferência que eu fiz, né? Ao acrescentar C, consequência imediata foi aumentei a produção dos reagentes A e B. Então, é uma maneira de eu diminuir a eficiência do meu processo. Pode ser que, por alguma razão, eu precise reduzir a produção de produtos, eu preciso diminuir a eficiência do processo, talvez eu precise parar a parte da linha para fazer manutenção, talvez o mercado não esteja bom agora para produzir C e D, se eu vender agora o preço está embaixo, não vou ter tanto lucro. Então, vários são os motivos que eu posso ter numa situação real para aumentar ou diminuir o rendimento, né, de um processo, a eficiência de um processo. Então, veja, se eu quiser deslocar o equilíbrio para a esquerda, eu posso acrescentar produtos ao meu sistema em equilíbrio. Com isso, ele vai deslocar para a esquerda, produzindo reagentes e consumindo os produtos. Tá bem? Outra situação também, ainda no mesmo fator concentração de reagentes. Bom, eu posso diminuir a concentração de um componente. Veja que até agora eu estava aumentando, né? Vamos ler. Acompanha comigo aí no slide. Quando diminuímos a concentração de uma substância presente no equilíbrio, seja um reagente ou um produto, o equilíbrio se desloca no sentido de formação da substância retirada. Ou seja, ele vai tentar repor aquilo que eu tirei. Qual é a perturbação externa? Bom, a perturbação externa que o sistema sofreu foi a diminuição da concentração de um de seus componentes. Se ele sofreu perturbação, ele vai reagir. E como que ele reage? Ele vai reagir no sentido de minimizar o efeito. Qual foi o efeito? Diminuiu a concentração de alguns dos reagentes ou de alguns dos produtos. Ele vai então reagir deslocando-se no sentido de produzir esta substância que eu retirei parte dela, na tentativa de repor parte daquilo que foi retirado. Bom, está de acordo com o princípio de Le Chatelier, evidentemente. Vamos ver isso na prática, como funciona. Vejamos de novo o mesmo exemplo que eu tenho, um sistema em equilíbrio, um sistema genérico formado por A e B reagentes, C e D produtos. Vamos supor que por algum motivo eu consiga interferir nesse sistema e retirar um pouquinho de A, do reagente A, diminuindo, portanto, a sua concentração. Ao fazer isso, eu tirei o sistema que estava em equilíbrio, tirei ele da situação de equilíbrio, ele vai reagir tentando voltar para a situação de equilíbrio. Como que ele fará isso então? Se eu retirei A, ele vai reagir tentando produzir A para repor aquilo que eu tirei. Ele nem consegue repor tudo, mas pelo menos parte do que retirei ele vai conseguir repor. Para repor o A, para produzir o A, o que ele faz? Ele aumenta a velocidade da reação inversa, que é a reação que produz A. Portanto, o equilíbrio desloca para a esquerda. Toda vez que eu diminuo a concentração de reagentes, o sistema vai tentar repor os reagentes. Para repor os reagentes, ele tem que deslocar para a esquerda. Aumenta, portanto, a produção dos reagentes A e B. Essa é a consequência
imediata do deslocamento do equilíbrio dessa situação. Por sua vez, ele diminui as concentrações, tanto de C como de D, né? Porque C e D são os reagentes da reação inversa. Claro para vocês? Bom, mais uma situação, a última, ainda relacionada aí à concentração de reagentes e produtos. Vou agora fazer uma nova perturbação no meu sistema. O sistema está em equilíbrio, vou pegar o meu produto C e vou retirar parte dele, diminuindo, portanto, a sua concentração. O que acontece então? Raciocínio é semelhante, análogo ao outro, né? A partir do momento que eu retiro parte do C que foi produzido, a reação vai tentar repor o C que eu retirei. Para repor, ele tem que produzir mais C. Como que ele produz mais C? Aumentando a velocidade da reação direta. Consequências, o equilíbrio desloca para a direita, evidentemente, aumentando a produção dos produtos C e D. Enfim, depois que nós vimos aí de que forma que as concentrações de reagentes e produtos afetam um equilíbrio químico, deslocando para um lado ou para o outro, vamos agora para o segundo fator. O segundo fator que pode afetar um equilíbrio químico é o fator pressão, a pressão do sistema. Evidentemente que este fator pressão, ele só interfere em sistemas gasosos e nem em todos, somente em alguns. E é isso que nós vamos ver agora. Acompanha conosco pelo slide. Veja, segundo fator que afeta o equilíbrio químico provocando seu deslocamento, pressão total do sistema, elevado para sistemas gasosos. Bom, de que forma vamos interpretar isso? Ainda seguindo a lógica do princípio de Le Chatelier, evidentemente. Quando aumentamos a pressão sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de produzir menos moléculas gasosas para reduzir a pressão total. Ok? Volta aqui para mim. Primeira coisa, o que é pressão? Nós temos que ter muito claro o conceito de pressão. Pressão é força sobre área. Que força? A pressão de um sistema é dada pela força que as moléculas exercem sobre a parede do recipiente do meu sistema. E somente as moléculas gasosas que estão em estado de agitação muito alto, em alta velocidade, esbarrando na parede do sistema, é que exercem pressão. Conclusão óbvia para mim. Quanto mais moléculas gasosas eu tiver esbarrando na parede do meu sistema, maior é a minha pressão. Combinado assim? Então é esta visão que eu tenho que ter de pressão. Quanto mais moléculas gasosas batendo na parede do sistema, maior a pressão do meu sistema. Se eu quiser diminuir a pressão, é só eu diminuir a quantidade de moléculas gasosas que tem no meu sistema, que eu diminuo os choques, portanto diminuo a pressão. Se eu quiser aumentar a pressão do meu sistema, é só eu aumentar a quantidade de moléculas gasosas, a concentração de moléculas gasosas. Combinado? Seguindo por esse raciocínio, por essa lógica, fica fácil a gente compreender e enxergar como que isso funciona na prática, tá bom? Volta lá para o slide e acompanha o raciocínio junto comigo. Vamos? Veja, vamos ler de novo, só que agora tentando identificar qual é a interferência externa e qual é a reação do sistema. É bem simples. Lê comigo. Quando aumentamos a pressão sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de produzir menos moléculas gasosas, pois assim ele reduz a pressão total. Bom, a perturbação externa está clara. Aumentei a pressão. Se eu aumentei a pressão, o sistema vai reagir. Como que ele reage? Reage no sentido de minimizar o efeito provocado. Ou seja, ele vai tentar produzir menos moléculas gasosas para poder diminuir a pressão que eu, fator externo, aumentei. Tudo bem? É desta forma que a pressão total de um sistema interfere no seu equilíbrio. Vamos para um exemplo prático para a gente tentar entender o que está acontecendo. Acompanha comigo aí. Novamente, um sistema genérico formado pelos componentes A e B, que são os reagentes, e C e D, que são os produtos. Mas olhe com atenção para a reação neste caso. Não é igual à do exemplo anterior. Vamos ler a reação juntos comigo aqui. 2 mols da substância A reagem com 1 mol da substância B, produzindo 1 mol de C e 1 mol de D. É assim que eu leio essa reação, combinado? Perceba que nos meus reagentes, ainda olhando para a reação, veja, nos meus reagentes eu tenho 3 mols de gases, sendo 2 mols da substância A
e 1 mol da substância B, todos eles gasosos. Nos reagentes, eu tenho apenas 2 mols de gás, 1 mol de C e 1 mol de D. Nesse caso, eu só levo em consideração, meus amigos, as substâncias gasosas. Tudo bem? Esquece aquoso, esquece líquido, esquece sólido. Somente as gasosas eu considero para a minha avaliação do sistema. Pois bem, cheguei nesse sistema que já está em equilíbrio, feliz da vida lá, e exerci uma interferência externa sobre ele. Que interferência foi essa? Aumentei sua pressão total. Esse sistema pode estar dentro de um êmbolo, por exemplo, e eu comprimi o êmbolo, né, diminuindo o volume do sistema. Ao diminuir o volume, eu aumento a concentração, aumento a pressão, né, que as moléculas gasosas vão exercer sobre a parede do sistema. Então, vamos supor que eu aumentei a pressão do sistema. Bom, se eu aumentei a pressão do sistema, ele vai reagir. Como que ele vai reagir? Tentando reduzir a pressão. E como que ele reduz a pressão? Bom, o sistema consegue reduzir a sua pressão quando ele diminui o número de moléculas gasosas que ele tem. Esse sistema consegue fazer isso? Consegue. Neste caso, ele vai deslocar para o lado que produz menos moléculas gasosas. Pois produzindo menos moléculas gasosas, qual é a consequência? Diminua a pressão. Olha para a minha reação. Se eu estiver do lado dos reagentes, eu tenho 3 moléculas gasosas ali. 2 de A e 1 de B. Quando essas 3 moléculas reagem, elas produzem 2, também gasosas. Então, eu consigo converter 3 moléculas gasosas em 2, desde que eu aumente a velocidade da reação direta. Toda vez que eu aumento a velocidade da reação direta, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando 3 moléculas gasosas, sendo 2 do tipo A e 1 do tipo B, em apenas 2, 1 do tipo C e 1 do tipo D. Este tipo de sistema, onde a diferença de moléculas gasosas entre reagentes e produtos existe, ele sofre interferência da pressão. Então, veja, eu aumentei a pressão desse sistema, ele vai tentar reduzir, ele vai tentar diminuir essa pressão. Como que ele diminui essa pressão? Diminuindo a quantidade de moléculas gasosas que ele tem dentro dele. Então, ele vai converter o que ele tem de A e B, em C e D, porque ele consegue transformar 3 moléculas em 2. Nesta situação, neste caso específico aí, a reação direta, que é a que produz C e D, ela produz menos gases. Portanto, se eu aumentar a pressão desse sistema, ele vai ser deslocado. E vai ser deslocado para a direita, no sentido da reação direta. Ficou claro? Vamos para mais um exemplo para a gente ver se faz sentido o raciocínio que eu estou adotando. Agora, é o mesmo sistema, é a mesma reação que eu tinha, só que em vez de aumentar a pressão total, eu, fator externo, vou diminuir essa pressão total. Como que eu faço a análise do sistema? Acompanha comigo. Bom, nós já tínhamos visto, nos reagentes eu tenho 3 mols de moléculas gasosas. Nos produtos eu tenho 2. Se eu diminuir a pressão do sistema, o sistema vai reagir. E vai reagir tentando aumentar a pressão que eu diminuí. Esta é a reação dele de imediato. Veja, a reação do sistema será aumentar a pressão. E como que ele aumenta a sua pressão? Aumentando a produção de moléculas gasosas. Quanto mais molécula gasosa ele tiver, maior será a sua pressão. Portanto, ele será deslocado, o equilíbrio desse sistema será deslocado para o lado que produz mais moléculas gasosas. Ou seja, ele vai aumentar a velocidade da reação que produz mais moléculas gasosas. Neste caso específico, qual é a reação que produz mais moléculas gasosas? A direta ou a inversa? Não precisa ser muito esperto para perceber que a reação inversa produz mais gases, não é? Toda vez que eu incentivar a reação inversa, eu vou estar transformando uma molécula de C e uma molécula de D, ambas gasosas, em 3 moléculas gasosas, sendo 2 do tipo A e 1 do tipo B. Combinado assim? Claro para vocês? Então, toda vez que eu altero a pressão total de um sistema, esse sistema reage tentando fazer o efeito contrário. Se eu aumentei a pressão, ele tenta diminuir. Se eu diminuir a pressão, ele tenta aumentar. Tudo bem? Veja essa próxima situação só para chamar a atenção de vocês. Suponhamos que eu use este sistema agora. Se vocês recordarem, este é o primeiro exemplo, a mesma reação que eu usei lá no começo da aula. No primeiro exemplo. Veja, é uma reação qualquer, onde eu tenho uma molécula de A reage com uma molécula de B, produzindo uma de C e uma de D.
Bom, neste caso, eu tenho nos reagentes 2 mols de moléculas gasosas reagindo. Nos produtos, eu tenho 2 mols de moléculas gasosas sendo produzidas. Veja que a quantidade de mols de gases antes e depois da reação é a mesma. Para sistemas deste tipo, a pressão não afeta. Veja, para sistemas não gasosos ou sistemas em que a quantidade de moléculas gasosas é igual no reagente e no produto, a pressão total não afeta o equilíbrio. Então você pode aumentar a pressão, você pode diminuir a pressão, que ela não vai deslocar o equilíbrio do sistema nem para um lado nem para o outro. Combinado? Vocês vão se deparar muito com isso nos exercícios. Agora volta aqui para mim. A gente precisa conversar sobre uma questão. Nós estamos falando sobre o segundo fator que afeta o deslocamento de um equilíbrio químico, né? A pressão total do sistema. É possível, é muito comum, de nós vermos um outro conceito que pode nos confundir, quando a gente fala pressão parcial do componente tal. Pressão parcial é a pressão que uma substância sozinha exerceria no sistema se não tivesse mais ninguém. Tá? Essa é a definição de pressão parcial. Mas você não precisa nem ir tão fundo assim não. O importante, e por isso eu chamei aqui para a gente conversar olho no olho, é que você preste atenção na seguinte informação. Toda vez que eu estiver falando de pressão parcial, eu estou me referindo à contribuição de uma única substância no sistema. Então, de maneira bem grosseira, mas que não tem erro, você pode admitir que pressão parcial é a mesma coisa que concentração, para efeitos de cálculo, para efeitos de deslocamento de equilíbrio. A gente costuma ir pela primeira palavra. Falei pressão parcial, a pessoa conclui pressão. E não é. Tá? A análise que nós fizemos agora foi da pressão total do sistema. Aumentei a pressão total do sistema, ele vai tentar diminuir. Diminuir a pressão total do sistema, ele vai tentar aumentar. Simples assim, como o Le Chatelier já havia nos informado. Mas quando eu falo de pressão parcial, por favor, toda vez que você vira esse termo, pressão parcial da substância tal, você traduz na sua cabecinha que você está falando de concentração da substância tal. E aí o raciocínio é equivalente ao nosso primeiro fator, da concentração dos componentes. Aumentar a pressão parcial do CO2, por exemplo, significa dizer que eu aumentei a concentração de CO2 no sistema. Então eu posso interpretar como que o sistema vai reagir. Diminuir a pressão parcial do componente cloro. Se eu diminuir a pressão parcial, é porque eu diminuí a concentração daquele componente no meu sistema. Tudo bem? Feito esse alerta, a gente pode continuar agora seguindo para analisar o terceiro fator que afeta o equilíbrio químico. Bom, vamos agora já na reta final da aula, só para a gente quebrar o gelo aí. Olha quem está aqui, a Rebeca. Está entendendo tudo, né, Rebeca? Entendeu tudo? Deslocamento de equilíbrio? Entendeu? Ela é mais esperta que muita gente aí, viu? Bom, Rebeca, o terceiro fator agora que afeta o sistema, o equilíbrio químico, né, é o fator temperatura. De que forma que a temperatura desloca um sistema em equilíbrio? Muita atenção nessa hora. Dos 3 fatores, eu diria que esse é o mais difícil de a gente ter uma visão clara de como ele afeta, tá? Mas eu vou dar algumas dicas para te ajudar. Temperatura costuma ser, dos 3 fatores, aquele que mais confunde os alunos na hora de uma prova, tá bom? Então vamos para o slide e a gente acompanha o raciocínio juntos. Acompanha comigo. Terceiro fator que afeta o equilíbrio químico, temperatura. Vamos ler 2 textinhos que a gente preparou, resumindo de que forma a temperatura se comporta, de que forma ela afeta o equilíbrio químico. Lê junto comigo. Se aumentarmos a temperatura de um sistema em equilíbrio, este reagirá, no sentido de tentar resfriar-se. Até aí, eu falei exatamente o que prevê o princípio de Le Chatelier, concorda? Se eu aumentar a temperatura de um sistema, ou seja, se eu aquecê-lo, ele vai tentar resfriar-se, diminuir sua temperatura. Para isso, agora é que vem o pulo do gato. Preste atenção, acompanha aí. Para isso, para resfriar um sistema, ele precisa absorver energia. Ele absorverá energia. Ou seja, ele valorizará a reação endotérmica. Olha para o slide e ouve a minha voz.
Toda vez que eu aumento a temperatura de um sistema em equilíbrio, ele vai reagir tentando diminuir essa temperatura. Ele não quer ser aquecido. Como que ele diminui essa temperatura? Como que ele se resfria? Ele incentiva, ele aumenta a velocidade da sua reação endotérmica, que é aquela reação que ocorre absorvendo o calor e não deixando que esse calor seja usado para aumentar a temperatura dele, tá? Ah, não parece tão claro isso para mim, professor. Como que eu posso enxergar isso? Vamos analisar agora a segunda situação, que eu acho que vai ficar mais clara para você. Pelo slide, acompanha comigo. Lê junto. Se reduzirmos a temperatura de um sistema em equilíbrio, se reduzirmos a temperatura de um sistema em equilíbrio, ou seja, se a gente resfriar esse sistema, este reagirá no sentido de tentar aquecer-se. Ou seja, eu resfriei o sistema, ele vai reagir tentando aquecer. Ou seja, ele vai tentar aumentar a temperatura dele, já que eu diminuí. E o fator externo, né? Como que ele se aquece? Bom, para isso, ele precisa liberar energia. Como que o sistema libera energia? Bom, valorizando a sua reação exotérmica. Toda vez que ele aumenta a execução da sua reação exotérmica, ele libera mais calor. Este calor, então, é usado para aumentar a temperatura do sistema como um todo. Tá? Eu acho que este segundo texto ele fica mais fácil a gente enxergar. Né? Se eu resfrio um sistema, ele vai reagir tentando aquecer-se. Como que ele se aquece? Bom, ele aumenta a liberação de calor. Quando ele aumenta a liberação de calor, ele fica aquecido, né? As suas paredes ficam aquecidas. Então, minimiza o efeito que eu provoquei no início, que foi o seu resfriamento. Tá? Muita atenção nesse slide, lê com calma esses dois textos, bastante tranquilidade e pausa. E agora a gente vai ver a aplicação destes conceitos num exemplo prático, tá bem? De que forma a temperatura afeta um sistema em equilíbrio. Vejamos aí o exemplo que está no slide, uma reação genérica novamente. Perceba que eu coloquei uma informação a mais. Evidentemente que eu preciso saber agora, para entender de que forma a temperatura afeta o equilíbrio, né, eu preciso saber se a reação é endotérmica ou se a reação é exotérmica. Faz sentido? Então vamos comigo aí. Acompanhe comigo no slide lendo de que forma que eu interpreto essa reação. Bom, a reação direta ela é A reagindo com B, produzindo C e D, e esta reação ela tem ΔH positivo, um ΔH maior que zero. Se esta reação direta tem um ΔH positivo, então é porque ela é uma reação endotérmica. Né? O ΔH vai aumentando, positivo, então é porque ele está absorvendo calor. Então, meus amigos, eu posso concluir se a reação direta deste sistema ela é endotérmica, ΔH negativo, é porque a reação inversa ela é exotérmica. Tudo bem? Combinado isso? Então vamos lá. Eu, fator externo, afetei o sistema aumentando a sua temperatura. Fui lá e aqueci o meu sistema. Eu, fator externo, fui lá e aqueci o meu sistema. O sistema vai ficar pé da vida, porque ele já estava tranquilão lá no seu equilíbrio, e vai tentar resfriar-se, não é isso? Le Chatelier fala que ele sempre reage no sentido contrário ao que eu provoquei. Se eu aqueci, aumentei sua temperatura, ele vai reagir tentando resfriar-se, ou seja, vai tentar diminuir a temperatura que foi elevada. Como que ele faz isso? Bom, ele precisa absorver energia para não deixar a temperatura subir. Como que ele absorve energia? Aumentando a velocidade da reação endotérmica. Quanto mais rápido e quanto mais a reação endotérmica acontecer, mais energia ela vai absorver. Olha para o esquema no slide e me fala, qual é a reação endotérmica? A reação endotérmica é a reação direta neste caso. Por que a reação direta? Porque está claro para mim, está sendo informado que o ΔH dela é positivo. Portanto, a reação direta ela será endotérmica. Assim sendo, se eu aumentar a temperatura deste sistema, eu vou aumentar a velocidade da reação direta, tá bem? Vamos supor que você é o responsável, engenheiro responsável por essa linha de produção das substâncias C e D. E por algum motivo de mercado, o valor de C aumentou muito.
Se eu produzir C agora, eu consigo vender e ter muito lucro. Então, você vai fazer de tudo para o seu sistema ter o máximo de rendimento. O que você vai fazer então com a sua linha de produção? Você vai aquecê-la ou você vai resfriá-la? Você vai aquecê-la, porque você sabe que se você aquecer, o sistema desloca para a direita, aumentando a produção de C e a produção de D, que é a reação endotérmica. Tá bem? É assim que a gente usa os nossos conhecimentos de deslocamento e equilíbrio. Tá bom? Bom, uma análise inversa, se eu reduzir a temperatura, né, o sistema então reage no sentido contrário. Isso aí é muito fácil de entender. Vem aqui para nós agora, volta aqui para a gente. Olha, não estou sozinho, Rebeca está aqui comigo. Seguinte, como que eu faço para compreender bem a questão do deslocamento de equilíbrio? Eu expliquei a teoria, a lógica por trás deste conceito, né, do deslocamento de equilíbrio, que é o princípio de Le Chatelier. Mostrei vários exemplos, né, todos genéricos, mas para que você possa compreender o raciocínio disso. Você vai encontrar nas suas apostilas, no material internet, né, muito material que nós temos disponíveis, muitas questões sobre deslocamento de equilíbrio. Pode até pesquisar aí, deslocamento de equilíbrio, exercícios de química. Pode procurar, você vai encontrar. Faz, tenta fazer, tenta identificar para que lado o sistema desloca, para a esquerda ou para a direita, de acordo com as perturbações que ele vai sofrendo. Só assim você vai compreender como cada sistema se comporta e vai poder tomar decisões acertadas, sempre que precisar aumentar ou diminuir a eficiência ou a produtividade de uma reação. Tudo bem? Aguardo vocês aí para dúvidas e nas próximas aulas. Este conceito você precisa ter muito claro, uma base bem firme para a gente poder prosseguir na matéria de equilíbrio químico. Tá bem? Até a próxima. Eu e Rebeca juntos, a gente se encontra com você. Tchau, tchau.